Vamos mais a essa aula e vamos dar continuidade a essa ideia de fazermos aulas do SEI, né? Em vídeos mais curtos, mas que possam ser passados no WhatsApp para todos poderem acompanhar que estão inscritos no SEI, né? Hoje nós vamos falar um item importante e, inclusive, vocês vão entender agora um pouco melhor o que é o Patai, né? Paz, harmonia, tranquilidade, amor e equilíbrio. Então vamos começar nessa aula a falar do equilíbrio, né? Então isso é muito importante. Então, o que ocorre? Todos nós contamos com proteções e orientações do astral, né? Então, a gente entende por astral todo o universo, né? O cosmo, enfim. Mas o que acontece na verdade? A nossa concepção de universo infinito, em que a relação de tempo e espaço ela é diferente, ela não existe, né? Nós aqui pensamos em tempo e espaço numa dimensão de fazermos algo exatamente num tempo que percorre um espaço. É esse binômio, né? Tempo e espaço. Se eu ando uma hora a 60 quilômetros por hora, ao cabo de uma hora eu andei 60 quilômetros. E se eu andei 60 quilômetros, eu dispensei uma hora. Mas no universo não tem essa relação. E a nossa capacidade de conceber isso é limitada. Né? Então vamos tratar de astral, as proteções que temos, etc., em cima dessa capacidade limitada do ser humano de entender, né, essa dimensão, né, da nossa forma de ver, para ficar mais fácil entender. Não vamos falar aqui das inúmeras dimensões cósmicas, isso é para outra aula. Então, falando disso, então nós vemos que os astros todos que existem no espaço, eles gravitam em perfeito equilíbrio no universo. Vê que o equilíbrio é algo universal, não é apenas que se refere à nossa mente, né? Que nós costumamos nos referir ao equilíbrio da mente e à harmonia do corpo. Então, o que ocorre? O universo não tem, então, essa relação de tempo e espaço, né? E a gente, então, vai ficar mais mais presos a entender o astral, onde gravitam muitas energias, né? E essas energias e vibrações que vêm até nós, nós encontramos os espíritos, as almas, espécies de várias formas, né? Então são os espíritos, as almas, com o sentido de centelha divina, né? Os anjos, arcanjos, serafins, querubins, né? Diabos, espectros diversos e fragais, forças elementais e vai por aí afora. Então toda energia que está no astral, elas têm uma vibração que vem até nós e que nós captamos, uns com maior capacidade do que outros, porque aí existe o que a gente chama de mediunidade. Todos nós temos, mas cada um tem uma forma específica, né? De sentir, de perceber, de captar essas energias, né? Energias. E todos contam com proteções e orientações que a gente chama de mestres, né? Os nossos mestres são então essas entidades espirituais de energias e vibrações bastante elevadas que vêm nos orientar na vida. Isso tudo é importante para vermos a questão do equilíbrio, né? Então, em algumas práticas religiosas, chamam-se de guias, protetores, entidade de tudo que é nome. Aí vai depender muito do ritual que a pessoa adote na sua vida, né? E quase sempre há uma proteção espiritual, então, com um médium. O médium está sempre ligado. Porém, às vezes, essa proteção ela prefere se manter um pouco distante, né?
e o médium deixa de sentir a sua presença. Nesse momento ele pode achar que o mestre não está comigo, eu estou sozinho e tal, mas isso é só uma sensação, porque em verdade as nossas proteções espirituais não nos abandonam nunca, né? Elas estão sempre conosco, mas às vezes deixam que a gente fique sem essa proteção para que nós possamos resolver aquilo que nós vamos ver agora mais adiante, que são as negatividades de ordem interna, porque as de ordem externa, eles estão sempre atentos em nos defender. Isso é muito importante. Nem Deus cura as negatividades de ordem interna, porque é o livre-arbítrio e o mérito, que são os pilares da lei da evolução, e, portanto, Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Então, aquilo que é negatividade de ordem interna, Deus não está nem aí para você, os mestres muito menos. Por quê? Você é que tem que resolver. E exatamente aquilo que causa desequilíbrio são essas negatividades de ordem interna, né? Então vamos supor, você tem muita raiva, muito rancor, muito ódio, não sabe perdoar, você tem inveja, você está mais olhando os outros para maledicência, tudo isso aí, né? Você tem um sentido meio de moral muito fraca e acha normal tirar do outro. Ou você quer sempre chegar na frente do outro e achar que você é vencedor porque venceu a concorrência do outro. Esse sistema todo que nós vivemos é um sistema que nos leva muito à negatividade de ordem interna, né? A ganância, a avareza. É tanta coisa. E eu vou fazer um dia o vídeo com um exercício para você fazer uma autocrítica. Autocrítica é fogo, porque a gente nunca quer aceitar aquilo que nós somos, o que nós temos, né? Como é que é a coisa. E quando a gente tem essas negatividades de ordem interna, portanto, como eu estava dizendo, a gente nem, os mestres ficam no canto deles lá, deixando a gente resolver esse problema. Agora, quando é ordem externa, eles atuam perfeitamente, né? Ele vai ajudar sempre aquele seu protegido, né? Vamos dizer assim. Então, o desequilíbrio provocado então por uma vibração negativa de ordem externa dá ensejo então ao protetor de exercer a sua proteção e lutar e vencer a força negativa externa. Isso é tranquilo, fique tranquilo que o que é de externo, se você tem essa ligação e você está ligada com muita fé e amor, você será sempre protegido. Muitas vezes você confunde um determinado evento da sua vida que você acha que foi um azar, que foi isso. Não reclama da vida. Hoje mesmo eu estava conversando sobre a questão do tempo e do momento. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida para nos atrasar, porque não era o momento de acontecer alguma coisa, nós não estávamos preparados. E a sinergia cósmica nos coloca no lugar certo, na hora certa. Portanto, precisamos estar sempre equilibrados para não nos revoltarmos quando aparentemente alguma coisa não está boa na nossa vida. É necessário a gente ter muita tranquilidade, né? Esse equilíbrio. Aliás, eu estou me adiantando aqui, porque a tranquilidade vamos falar depois. Mas o equilíbrio é necessário para a gente entender os momentos da nossa vida. As coisas ocorrem nos momentos. O que te aconteceu de bem e de bom e de belo, você não escolheu aquele tempo, aquela hora. Tudo acontece de repente. Uma coisa que você não ia fazer ou ia fazer, mas não fez, e chega e daqui a pouco aquilo que foi, eu costumo dizer, o atraso é seu amigo. Às vezes você chegou numa hora mais tarde para que ocorra alguma coisa positiva para você, para a sinergia cósmica coincidir o tempo, ou seja, a hora, o dia, com o momento, é quando as coisas acontecem. Isso é muito interessante. Mas para isso é necessário que nós mantenhamos o equilíbrio. Isso é que é o motivo dessa aula de hoje, né? Então, essa força ou vibração negativa do que vem de fora, você fique tranquilo que você terá sempre proteção.
mas sempre entendendo. Às vezes a gente pensa que tinha que acontecer naquela hora alguma coisa que a gente acha. Perdi o metrô, não tem problema nenhum, pega o outro. Porque você vai, talvez, ter deixado de encontrar o que não devia, ou vai encontrar o que devia exatamente por aquele pequeno lapso de tempo, né? O metrô leva 2 minutos entre um trem e outro, quando está no momento do rush, né? E aqueles 2 minutinhos foi fundamental, às vezes, para mudar a sua vida, lembre-se disso. Faça uma reflexão de tudo que aconteceu com você e vai ver que nada você escolheu aquela hora. Esse é o tempo. Mas o momento aconteceu sempre ao acaso. Mas não é acaso, é a sinergia cósmica. Se você tem que casar com alguém, se você tem que encontrar alguém, esse alguém você vai encontrar num momento, não num tempo marcado. Ninguém encontrou, por exemplo, os casais, ninguém marcou, hoje eu vou tal hora, tal minuto, eu vou encontrar no tempo tal, eu vou encontrar fulano. Você não sabe. Às vezes, quase todo mundo é sempre um acaso, né? As coisas se encontram. Então, isso é muito importante. Então, nós temos que entender bem quando a gente está praticando bem o amor, as coisas boas para uma vida feliz, né? E no universo, então, tudo é vibração. Todos os seres e todas as coisas vibram com maior ou menor intensidade. Essa é a grande questão, né? Variando também em qualidade, né? Essa vibração tem uma qualidade que depende de cada um. Assim, de uma simples forma de matéria, que a gente conhece como molécula e suas divisões, até Deus, o Criador do universo, tudo vibra, tudo tem uma vibração. Então, o espírito encarnado, como nós, sofre sempre de ataques das forças negativas do astral, né? Isso todos nós sabemos. A gente está sempre pressionado por essas forças negativas. Por isso, essa luta é constante contra o negativo. E aí nós temos proteções, que são as nossas proteções espirituais, e os anjos da guarda, né, que a gente chama, que nos protegem e nos auxiliam, né? E nos auxiliam sempre, né? E o que acontece é que quando nós estamos desequilibrados, olha só, eles se afastam. Por que eles se afastam? Poxa, mas se eu estou desequilibrado, ele tinha que vir me ajudar. Negativo. Olha o que eu falei, Deus não ajuda ninguém, Deus dá os meios. Então ele diz, eu não farei nada por você que você possa fazer por si mesmo, mas te darei todos os meios para que você faça bem. Essa é a questão. Então, fique atento que tudo vai acontecer no seu devido tempo, né? Então é isso aí. Você vai ter que resolver os seus desequilíbrios com as forças negativas de ordem interna para que tudo então ocorra em perfeito equilíbrio. E quando você está em equilíbrio, você causa uma harmonia do corpo. Eu tenho falado muito que o metabolismo do pensamento é o que nos destrói, né? Muitas vezes causa doença e tal, por causa dos desequilíbrios. Nossos pensamentos ficam negativos e a gente se intoxica com isso. E aí nós perdemos a harmonia do corpo, né? Mas aí quando você tem equilíbrio e harmonia, você tem o quê? Tranquilidade do espírito. E a tranquilidade do espírito te proporciona paz. Então você, com harmonia do corpo, equilíbrio da mente, tranquilidade do espírito, você tem a paz. E essa paz te permite acessar o amor, que é o universo, que é Deus, que é o todo. Então, para o vídeo não ficar muito comprido, que já está aí, já estamos com quase 15 minutos, senão ele não passa no WhatsApp, nós vamos encerrar a aula de hoje com Patai. Paz, harmonia, tranquilidade, amor e equilíbrio. O meu mais profundo Namastê.